E é convidado neste Diário da Manhã Ricardo Batista Leite, coordenador do Grupo Parlamentar sobre o HIV-Sida. Bom dia. Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com mais casos de novas infecções do vírus do HIV. Por que é que isso ainda acontece, apesar de tanta informação que existe neste momento disponível a toda a gente sobre este assunto e sobre esta doença? Bom, de facto, em Portugal nós temos uma taxa de prevalência que ronda os 0,6%. Estamos a falar de cerca de 60 mil pessoas estimadas infectadas com o vírus da imunodeficiência humana. Este é um problema que coloca, apesar da tendência decrescente destes números ao longo dos últimos anos, continua a colocar Portugal em terceiro lugar na Europa, na tabela de baixo, relativamente à taxa de novas infecções e à prevalência da infecção, pior do que nós apenas a Estónia e a Letónia. E isto é dramático, tendo em conta que Portugal tem adotado, de facto, todas as medidas recomendadas a nível internacional. Temos acesso universal à terapêutica, temos as campanhas de prevenção, algo está a falhar. E o que está a falhar claramente é ao nível da saúde pública, é ao nível da prevenção primária e secundária da infecção. Nós, e quero felicitar a TVI por ter destacado o Dia Mundial de Luta contra a SIDA no dia 1 de dezembro, nós temos que tomar medidas sérias que quebrem de vez com a cadeia de transmissão da infecção por VIH. E isto está cientificamente provado que é possível, por um lado, através das medidas de saúde pública, que passem por evitar a transmissão com o método de barreira, como a utilização do preservativo, mas também mediante a utilização de terapêutica antirretrovírica. Doentes, pessoas com infecção por VIH, que necessitem terapêutica, que tenham acesso à mesma e que a cumpram, está demonstrado que conseguimos quebrar de vez com a transmissão do vírus dessa pessoa para as pessoas não infectadas. E por isso o Parlamento aprovou ontem, em sede de Comissão de Saúde, e irá amanhã a plenário, um projeto de resolução que propõe um conjunto de recomendações ao Governo no âmbito do combate à infecção por VIH e que estabelece o objetivo ambicioso a médio prazo da erradicação da infecção em Portugal. E como é que isso se faz? Isto faz precisamente, e tem sido defendido por vários organismos e até pela Secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, faz mediante as medidas que eu estava a descrever. Isto é, temos que quebrar a cadeia de transmissão. E quebrar a todos os níveis, mediante as campanhas de saúde pública que estava a referir, mas tem que ser campanhas dirigidas às populações vulneráveis. Porque quer dizer que as que existem não estão a ser bem direcionadas? Neste momento... Ou não estão simplesmente a ser eficazes? Nós, durante muitos anos, tivemos campanhas muito generalistas. E creio que esse pode ter sido parte do problema. Há outros determinantes sociais que desconhecemos. Precisamos de mais dados epidemiológicos e clínicos. No entanto, a verdade é que, apesar da diminuição do número de casos em Portugal, verificamos que em populações especiais, como por exemplo entre homens que fazem sexo com homens, há um aumento do número de casos, o que é muito preocupante e vai contra a tendência europeia. Temos em populações vulneráveis taxas de prevalência superiores a 5%, o que é dramático. E, portanto, algo tem que ser feito rapidamente e temos que detectar precocemente as infecções. Isto é, em Portugal estão a chegar ao sistema de saúde pessoas com infecção por VIH numa fase já muito tardia da infecção. Para além de ser muito mais difícil de tratar na fase tardia, tem um outro problema, que é o facto de, desde o momento em que estão infectados até o momento de iniciarem a terapêutica, são um vetor de transmissão da infecção. É algo que nós temos que contrariar e que é possível mediante a terapêutica antirretrovírica, que é de acesso universal e tem que continuar a ser em Portugal. Mas isso ainda há muito o sentimento de que só acontece aos outros. Os portugueses ainda acreditam nisso. É uma doença que não apresenta muitos sintomas, não tem nenhum, a não ser numa fase mais avançada, num estado mais avançado, não apresenta nenhum sinal de alerta. Os portugueses ainda se descuidam um bocadinho com esta situação. É verdade, é que por vezes há uma percepção de que apenas toca aos outros. A verdade é que a infecção pode manter-se assintomática durante quase 10 anos. Portanto, a pessoa pode se infectar e manter-se sem sintomas e sem qualquer manifestação da infecção durante 10 anos. E durante esse período poder infectar outras pessoas. A verdade é que, em números absolutos, a maioria da população afetada em Portugal está demonstrado que havia transmissão por via heterossexual, contrariando de alguns estigmas e alguns estereótipos que havia no passado. E, portanto, nós temos de ter a consciência que
Uma pessoa infectada com uma infecção por VIH não tem um aspecto diferente das outras. Uma pessoa com infecção por VIH pode ter uma vida perfeitamente normal se devidamente tratada, e uma pessoa com infecção por VIH pode, de facto, transmitir algo que nós temos de contrariar, e qualquer pessoa está, de facto, sujeita à infecção. Temos de ter essa consciência plena e, por isso, temos que tomar as medidas precaucionárias. O que é que deve ser feito para controlar, para tentar, de alguma forma, perceber, cada um de nós perceber o que é que se passa, uma vez que os comportamentos de risco podem ser muito relativos, não é? As pessoas acabam por ter comportamentos de risco e não perceberem que os têm. Bom, mais uma vez, as campanhas... Disse-nos exatamente o uso de contraceptivos. Os contraceptivos, a troca de seringas no caso dos utilizadores de substâncias ilícitas por via endovenosa, são todas medidas que são conhecidas. A verdade é que o que tem falhado também é a falta da educação para a saúde no nosso país. Isso falta nas escolas, por exemplo? Falta. Eu defendo desde há muitos anos que a educação para a saúde, que vai muito para além da sexualidade, é determinante, não apenas na questão da infecção por VIH, mas na questão da promoção da saúde e da prevenção da doença. E hoje que se fala tanto em sustentabilidade, é fundamental cortarmos na despesa como tem sido feito. Temos uma dívida a fornecedores que ascende a 3 mil milhões de euros que temos que inverter, mas a sustentabilidade a longo prazo apenas vai ser possível quando formos capazes de promover devidamente a saúde e estilos de vida saudáveis na nossa população. E Portugal tem dinheiro para isso agora? Há questões que são urgentes e há questões que são importantes. É urgente tratarmos da dívida, isso exige sacrifício, e nós temos no nosso sistema de saúde dos melhores profissionais do mundo. Necessitamos de medidas de gestão, por vezes criativas, que permitam manter a qualidade a que nos habituamos e manter os indicadores de saúde com a redução do dinheiro afeto no Orçamento de Estado. Agora, isso é o que é urgente. Não podemos esquecer o que é importante no médio e longo prazo. E o que é importante é promovermos a saúde, é prevenirmos a doença para termos uma população mais saudável. Só assim teremos uma população produtiva e só assim é que poderá Portugal, de facto, continuar num caminho de crescimento e desenvolvimento sustentável. Ricardo Batista Leite, peço-lhe alguma atenção para a próxima notícia que vamos dar e para nos explicar de que forma é que isto pode influenciar ou não os números da SIDA em Portugal. A linha SIDA vai